Se eu me aceito bem, a tendência é que eu consiga me expressar mais inteira pro outro, né? Se eu já tenho certas barreiras, certas coisas que eu não consigo aceitar em mim, eu acabo não querendo expressar isso muito pros outros, né? Deixa eu ler aqui o que o Rafa colocou. A autenticidade vem da lealdade e compromisso que temos a nós próprios. Se não estivermos prontos para nos aceitarmos como somos, seremos prisioneiros do medo. Perfeito, perfeito, Rafa. É bem isso, né? A gente fica com medo de ser exposto, com medo de ser descoberto, com medo que aquilo que a gente tenta esconder, né, de nós mesmos e dos outros, aquilo surja de alguma forma, apareça de alguma forma e nos coloque frágeis e vulneráveis. E aí entra uma coisa muito importante, que é o quanto que a autenticidade está ligada a uma boa relação com a nossa vulnerabilidade. Isso tem tudo a ver, e isso que o Rafa trouxe é bem interessante, porque diz exatamente sobre isso. Deixa eu ver o que o Nando colocou ali, né? Diante de tudo que passei pelo transtorno da ansiedade, evitei relacionamentos. Tinha certeza que não faria ninguém feliz. A Julia tem que tomar banho? E aqui, muita gente não entende o que passa na mente de um ansioso. Na verdade, a gente pouco entende, né, o que passa de fato na mente da outra pessoa. Por isso, assim, é muito importante, é essencial que o nosso olhar esteja voltado para o que está acontecendo dentro da gente. E para que nós possamos ser autênticos, né, é essencial que nós tenhamos essa abertura conosco, que nós possamos olhar para as nossas vulnerabilidades, perceber as nossas fragilidades, né, para podermos ser autênticos. Quando eu trouxe a questão da fragilidade, o Rafa colocou também ali na frase que ele trouxe, o que acontece? Quanto mais eu consigo aceitar as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, sem que isso me desestabilize, mais eu consigo ser autêntico. Fica mais fácil a gente ser autêntico. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa com os meus filhos. Essa semana a gente estava conversando e eu tenho uma questão para mim, que é uma fragilidade. Eu tenho uma questão com a disciplina. É difícil para mim criar disciplinas e rotinas, né? Eu sempre trabalhei de forma muito livre, muito variada, com horários flexíveis, muita flexibilidade. Então, fica difícil para mim trazer isso aí um pouco mais para uma linha mais, assim, não rígida, mas um pouco mais, assim, limitada, né? Dentro de horários e tal. E aí, aqui em casa, com quarentena, o que a gente vê? Em alguns momentos precisa disso, precisa dessa questão do horário bem determinado, que no dia a dia a gente tem com a escola, tem com outras coisas que acabam impondo um pouco disso. E aí eu fui conversar com eles, e aí na conversa com eles eu chego e digo, né, olha, pra mim isso é difícil, e eu não estou conseguindo fazer isso com vocês. Então, na relação com os filhos, a gente tem um modelo bem claro de como a gente pode ser autêntico e de como a gente não pode ser autêntico. A gente pode sair desse olhar, né, para essa relação entre pais e filhos e vir para qualquer outra relação. Então, por exemplo, muitos pais não admitem se mostrar frágeis para os filhos, porque tem aquela ideia de que precisam ser o herói, a heroína, o que sabe tudo, o que faz tudo certo. E a gente aprendeu um pouco disso na nossa cultura, né? A criança não sabe. O que acontece? Lá na frente, nós trazemos um pouco dessa crença conosco. E nós temos muito medo de assumir, de admitir ou de olhar para nossa fragilidade e dizer, né, eu não sei. E é o que eu faço muitas vezes aqui com eles. O que acontece? Eu muitas vezes tenho essa conversa de dizer, olha, isso pra mim eu não sei. Ou isso pra mim é difícil. Como é que a gente pode se ajudar? Então, se a gente olhar para esse exemplo, né, do relacionamento com as crianças e trouxer isso para o relacionamento entre adultos, então quanto que a gente consegue ser autêntico como nós podemos, de repente, nos colocar diante da criança com um adulto, com um amigo? Isso, deixa eu ver o que o Nando colocou aqui. Verdade, eu tinha a sensação de que a minha ansiedade generalizada, as pessoas iriam correr de mim, até no círculo de amizade. E aí, bem legal isso que tu trouxe, Nando.
Aí o que acontece? Aí fica disfarçando, né? A pessoa fica disfarçando algo que é real, que é uma fragilidade que todo mundo tem. Então nós ficamos sustentando, gastando muita energia para sustentar um escudo, uma proteção, de admitir isso, de trazer isso com mais naturalidade e nos afasta do outro. Então, pegando o exemplo das crianças, né? Quando eu, diante das crianças, digo, olha, eu não sei. Eu percebo na conversa com eles que eles se desarmam. Em vez de eu vir para uma briga, para uma discussão, né? Muitas vezes eu venho e digo, olha, eu não sei, eu tô com dificuldade. Ou eu digo, eu tô cansada. E eu admito isso, eu abro espaço para que eles também admitam, né, as suas fraquezas e não fiquem se defendendo. Então, quando a gente começa esse movimento de ser autêntico, que inclui abraçar as nossas fragilidades, a gente também permite que a relação se torne mais autêntica e que o outro também tenha espaço para sair dessa luta assim de defesa, né? Que muitas vezes a gente entra. Eu vejo isso demais nas relações de casal, onde os dois ficam se defendendo e não se sentindo confortáveis para assumir as suas fragilidades. Deixa eu ver o que o Nando colocou, né? Como se a gente tivesse a obrigação de sempre estar bem. Os medos e as inseguranças eram muito presentes. Medo de me decepcionar, de ser traído, de não ser correspondido. Essa frase que você colocou primeiro ali, né, Nando? Tivesse a obrigação de sempre estar bem. A gente tem essa sensação. A gente tem essa sensação de que a gente sempre tem que estar bem. E existe uma diferença entre nós nos jogarmos num sentimento ruim, eu falo muito sobre isso, né? A gente elevar a nossa vibração, e nós assumirmos que nós não estamos bem ou que nós temos as nossas fragilidades. Porque por mais que a gente possa estar bem, a gente vai ter momentos de fragilidade. E por mais que a gente possa não estar bem no momento, se a gente consegue ver que a gente não está bem, a gente tem condições de avançar. Se a gente não consegue ver que a gente não está bem, a gente fica perdido num ponto cego. Então a gente não consegue avançar, a gente fica se auto-enganando e também enganando, de certa forma, as pessoas, as situações, porque a gente não consegue encarar a nossa fragilidade. Então eu acredito, vejo que a autenticidade, ela tem uma conexão muito profunda com a gente saber lidar com as nossas fragilidades. É muito, muito importante que a gente saiba, porque aí a gente espera que o outro dê conta da nossa fragilidade ou que ele não perceba e aí aquilo fique, né, assim, por baixo dos panos e a gente vá tocando a nossa vida como se aquilo não existisse. Só que chega uma hora que a gente começa a se distanciar demais de nós mesmos. E aí é que a coisa começa a ficar muito complicada. Dentro de um relacionamento romântico, por exemplo, é muito comum as pessoas perderem a sua identidade. E o que é perder a identidade? Com frequência, perder a identidade tem a ver com perder a autenticidade. E aí, por muitas vezes, para manter a estrutura daquilo do tá bem, que o Nando falou, né? Para poder manter esse tá tudo bem, inclusive dentro de um casamento, dentro de um namoro, nós vamos nos afastando dessa autenticidade, que significa também nos afastarmos das nossas fragilidades. É muito mais fácil a gente chegar, é um alívio chegar e poder dizer assim, olha, tal coisa realmente eu não sei fazer. Vamos pegar um exemplo de casal. Às vezes tem uma discussão, a pessoa fica jogando na cara da outra, né? Ah, isso tu não consegue fazer, isso não sei o que, nananana, essa briga. E aí, se é comigo, vamos pensar, e eu posso chegar e dizer, gente, é verdade, isso eu tenho realmente dificuldade. Mas eu não entender isso dentro de mim como uma disputa ou como algo que eu preciso esconder, se eu entender isso como um desafio que eu preciso enfrentar, é muito mais fácil. E aí eu vou contar também, quem sabe, com o auxílio do outro. Quando eu chego e digo, é verdade, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas tem que ser uma coisa que dentro de mim tem que estar bem. Às vezes a pessoa admite, mas admite num sentido não de acolhimento, mas num sentido de, tô nem aí. Só assim mesmo, tô nem aí. Não é nesse sentido que eu falo. Eu falo no sentido da gente poder admitir
para nós mesmos que nós temos uma dificuldade e nós podermos acolher essa dificuldade, expor essa dificuldade para o outro, né? Não como uma agressão, não como se eu atirasse alguma coisa no outro, porque às vezes acontece muito isso dentro da relação, né? Eu admito a minha fraqueza, mas eu atiro isso no outro. Eu acabo tendo uma intenção de ofender, de agredir, né? Porque talvez eu mesma não consiga lidar com essa minha fraqueza. Até não gosto de usar o termo fraqueza, acho melhor a gente usar o termo fragilidade. E aí, como eu não consigo lidar com isso, então eu jogo pra cima do outro. Então eu tenho a opção de olhar pra isso e pensar, gente, é verdade, eu tenho dificuldade com isso. Eu, por exemplo, como eu dei o exemplo das crianças antes, né? Pra mim, a questão da disciplina, né, é um desafio. Então, volta e meia eu digo pra eles, olha, pra mim isso também é desafiador. Eu estou me organizando de tal forma, como é que vocês organizam vocês? Como é que a gente pode se ajudar? Então, a autenticidade, ela vem pro meio dos relacionamentos, ela entra nos relacionamentos, se ela for vista dessa forma, como um combustível. Como eu podendo me acolher, eu também abro espaço para poder acolher o outro. Porque quando eu me abro assim, e eu só posso me abrir assim quando eu estou sendo capaz de olhar para essa característica, né, para esse aspecto e aceitar ele na minha vida, ser autêntico e dizer, essa sou eu inteira, né? Eu também, depois desse movimento, vou estar com certeza automaticamente mais apto para olhar para a questão do outro e também acolher essa vulnerabilidade natural que também existe na vida do outro. Faz sentido para vocês? Vocês já passaram por situações em que vocês percebem que vocês abriram mão da autenticidade de vocês e tiveram esse prejuízo? Vocês já conseguiram identificar alguma situação na vida de vocês em que vocês enfrentaram depois dificuldades ou mesmo naquele momento em função de abrir mão dessa autenticidade? E quando a gente olha para dentro, né, para a relação que nós temos conosco, quantas vezes nós nos sentimos perdidos, feridos, cobrando demais das outras pessoas, porque nós não somos capazes de ser autênticos conosco? Vocês conseguem trazer isso para a vivência de vocês e pensar, nossa, que difícil que foi para mim assumir uma fragilidade minha? E como isso me fez sofrer? Porque esse sofrimento a gente constrói, né, na nossa cabeça, nossos pensamentos estimulam esse sofrimento. E às vezes o começo do equilíbrio, o começo da cura vem da gente poder ser autêntico e dizer a verdade. Eu não sei. Isso dá um alívio gigantesco.